Se toda vez que você precisar transformar uma entidade em um DTO, você instancia um objeto novo e faz um monte de set, tá perdendo seu tempo, hein? Hoje eu vou te mostrar o Map Structure, uma biblioteca em Java que vai ajudar a resolver esse seu problema. Meu nome é Gabriel, seja muito bem-vindo a esse vídeo a esse canal, e hoje você vai aprender a usar o Map Structure. Bom, no começo aqui eu vou te mostrar um diagrama bem fácil, 2 minutos, só para você entender a ideia e a gente já parte pro código, pode ser? Bora lá então. Vamos supor que a gente está desenvolvendo um sistema que vai fazer aquele registro de ponto. Então sabe quando você tem que bater ponto, quando você entra na sua empresa ou sai para o almoço? Vamos supor que a gente vai fazer um registro de ponto. A gente tem o nosso usuário aqui e o nosso usuário ele vai tentar registrar o ponto. Ele está chegando no serviço, por exemplo. Daí clicou para registrar o ponto, vai acessar o nosso sistema. Vamos supor que isso aqui vai acabar salvando no banco de dados também. Vai fazer algum tipo de processamento bem superficial aqui. Vamos supor que a informação que a gente vai ter aqui no final vai ser um objeto ponto, por exemplo, e esse objeto ele vai ter o ID, que pode ser ele vai ter um user, então aqui em user a gente vai ter, por exemplo, o ID, nome e e-mail do usuário, vai ser um relacionamento ali com o objeto de usuário, e a gente também vai ter aqui a data e hora que a pessoa bateu o ponto. Esse aqui é o objeto que a gente vai ter ali do nosso sistema nesse exato momento. E aí vamos supor que a gente queira devolver para o usuário algum tipo de response, só uma mensagem para ele ver ali que tudo certo. Então a gente vai ter aqui um ponto response, e nesse ponto response a gente pode ter basicamente user.name e a data e hora. Bom, e aí a gente quer converter aqui o ponto para ponto response. Uma das formas normais que tem de fazer ali, por exemplo, é instanciar um objeto novo de ponto response e sair dando sets ali. Mas aí que entra o objetivo desse vídeo, que é te ensinar a usar o Map Structure. Bora lá pro código? Bom, nesse código aqui eu tenho um punch clock, ele tem ID, tem algumas coisas, não interessa pra gente no momento. E a gente tem aqui o nosso response, a gente quer fazer essa conversão do objeto punch clock para punch clock response. Pode ser a conversão de qualquer objeto aqui, mas esse aqui vai ser o nosso exemplo. E como é que a gente faz? Bom, a gente precisaria criar um mapper aqui, então eu vou chamar ele de punch clock mapper. Ele vai ser uma interface. Beleza? Tá aqui o nosso Punch Clock Mapper. Ah, só um adendo, você precisa ter a dependência do Map Struct no seu projeto. Tanto o Map Struct, tá aqui, quanto o Map Struct Processor. E você também tem que definir ele aqui, ó, no seu compiler. Porque na hora que o Maven compilar o teu projeto, por exemplo, é aí que a mágica acontece por baixo dos panos. Então tem que definir aqui também o Map Struct no seu projeto, beleza? Não é só adicionar a dependência, você tem que falar assim, ó, Maven, na hora que você compilar, eu quero que você use esse plugin aqui do Map Struct para fazer o nosso processamento, beleza? Voltando para o nosso mapper aqui, como é que a gente faz ele? A gente vai precisar chamar aqui a nossa anotação do mapper, tá bom? E aqui a gente vai passar o nosso component model. O que é esse component model aqui? Esse component model basicamente vai transformar a nossa interface aqui em um bin gerenciado pelo Spring, simplesmente porque eu estou usando Spring. Se eu não estivesse usando Spring aqui Java pura, eu não precisaria disso aqui. Mas como eu estou usando Spring, então eu preciso falar assim, ó, que esse aqui vai ser um componente gerenciado pelo nosso Spring. Isso vai permitir o quê? Isso vai permitir que eu faça um auto-edit em algum outro lugar, auto-edit, e aí chame esse mapper aqui, tá? Só por causa disso. Então o nosso Spring vai gerenciar agora o nosso map. O que mais? A gente pode colocar aqui, ó, um unmapped target policy. O que é esse unmapped target policy? A gente vai definir uma política que vai basicamente regular o que a gente quer que aconteça quando algo não for mapeado. Então vamos supor que eu vou ter um objeto que vai ter basicamente nome e endereço. Também vai ter ID, também vai ter telefone. E aí eu vou mapear para um response que só vai ter nome e endereço. Eu quero mapear esse nome para cá, para esse objeto, e esse endereço para cá. O que acontece se eu não mapear um desses dois caras aqui que eu preciso? É isso que a gente fala no Unmapped Target Policy. Então eu montei isso aqui pra gente, ó, bem legal pra gente visualizar. Vou arrastar mais pra cá. A gente tem 3 tipos de política aqui pra gente usar. A gente tem o Reporting Policy.ignore, que ele vai ignorar os campos não mapeados. Então se de repente eu não mapear o endereço desse objeto aqui, esse aqui vai ser o nosso response, esse aqui vai ser o nosso objeto DTO, vai. Se eu não mapear o response, vocês concordam que eu tô voltando o response pro usuário? Se eu não mapear o response, vai voltar nulo para o usuário, né? O que ele vai ver lá? Um nulo? Pode dar erro na aplicação. Então, o que acontece se eu não mapear um desses caras aqui? Se eu usar o ignore, vai ignorar. Se eu usar o warn, ele vai mostrar um warning ali pra gente, né? Um aviso, simplesmente, mas ele vai compilar. E se eu usar o error, ele não vai compilar. Então isso é bem legal pra gente não esquecer de mapear nada quando é algo bem importante da gente voltar. Ou voltar pro front-end, ou voltar pro usuário, enfim. Então aqui, nesse caso, a gente vai usar o error.
reporting policy.error. Bom, e aí o que a gente precisa ter? A gente precisa ter um método, então eu vou chamar ele de punch clock to response, que eu estou mapeando o punch clock para response. Esse método aqui, o que eu vou receber? Um punch clock, né? Que é isso que eu quero mapear um punch clock para response. E o retorno dele vai ser um punch clock response. Facinho até aqui, certo? Vamos simular o uso desse cara aqui, ó. Eu vou vir no meu service, eu vou adicionar aqui, então, o nosso mapper. Private final punch clock mapper. Esse é o nosso mapper, certo? Eu vou adicionar esse cara aqui na nossa injeção pelo construtor. Então, final punch clock mapper. Ops. Mapper. .mapper igual mapper. Então agora eu tenho o nosso mapper aqui para poder usar. E o que eu vou fazer aqui? Em vez de eu retornar usando esse punch clock response, eu vou retornar usando o nosso mapper. Então mapper.punch clock to response. E aí eu simplesmente passo o nosso punch clock. Então em vez de eu criar um objeto novo, response, e passar o nome para ele, passar o que eu quiser passar para ele, ou em vez de eu criar um objeto response e sair dando um monte de set, eu basicamente chamo o nosso mapper e o nosso mapper vai fazer essa conversão de objeto pra gente. Bom, vamos montar um teste para ver como é que isso aqui se comportaria. Para montar esse teste aqui, eu vou basicamente chamar o nosso mapper, punch clock mapper, tá? Um teste unitário bem tranquilo aqui, bem simples. Bom, não é o objetivo desse vídeo, te ensinar a fazer um teste, mas geralmente a gente tem aqui os três A's, né? O arrange, assert, arrange, act e assert. Então, o act é basicamente o que a gente quer que seja feito. Então, eu quero basicamente mapear para um response um objeto que vai ser o nosso punch clock, que a gente não tem ele ainda. E aqui eu vou criar o que eu preciso. Então, bom, eu criei o nosso teste aqui rapidão. Como objetivo do vídeo não é te ensinar a fazer teste, mas basicamente aqui eu estou criando um usuário e eu estou criando o nosso punch clock com o nosso usuário, é o esquema que está arquitetado aqui a aplicação. E basicamente eu quero converter. Então eu quero converter um punch clock usando o nosso mapper para um response. Poderia ser objeto banana para abacaxi, não interessa. Beleza, e aqui eu vou ver se tá tudo certinho com os nossos assertions. Bora ver o que vai acontecer quando eu tentar converter, quando eu tentar usar o nosso objeto. Ele deu erro, ó, ele falou Unmapped Target Properties, Name e Time Punch. Como assim, Gabriel? Vou te explicar. A gente tem dois objetos aqui, né? A gente quer converter um punch clock, certo? Para um response. Aí ele falou assim, ó, não tem essas propriedades mapeadas, nome e time punch. Se você perceber nome e time punch, a gente tem o nosso response, é o que a gente espera. Só que a gente não tem, ó, nem time punch aqui, que tá com outro nome, punch time, e nem name. Para fazer essa conversão inicial, o mapper espera que a gente tenha, por exemplo, isso aqui, ó. Atributo name vai converter para o atributo name do outro objeto. Atributo endereço vai converter para o atributo endereço do outro objeto. Ah, Gabriel, e se eu der nome diferente, mas for basicamente a mesma coisa? Punch time aqui significa time punch aqui. Aí para isso tem outra anotação, a anotação mapping que a gente vai usar. Então mapping, vamos importar aqui do map structure. O que eu vou ter aqui? Eu vou ter source e eu vou ter target. Então source é como é que está sendo chamado na fonte. Bom, na minha fonte está sendo chamado como punch time. Então punch time. E o punch time, que é a minha fonte, ele equivale a qual carinha do meu outro objeto? Equivale ao time punch. Pronto. Se eu fizer isso aqui, ó, vamos rodar o teste de novo, já é para assumir o time punch daqui. Vamos rodar o teste de novo aqui para ver. Ó, já assumiu o time punch. Agora só tem o name. Aí você fala assim, pô, Gabriel, tá bom. E como é que eu faço aqui, então, pro name? Já entendi que eu preciso da nossa fonte, né? O nosso source. E eu também vou ter o nosso target. O nosso target é name, certo? Só que a nossa fonte é um outro objeto. É um objeto user. Se vocês verem aqui, ó, dentro de punch clock eu tenho user. E dentro de user eu tenho name. Então, nesse caso, como é que fica? Fica assim, ó, dentro do objeto user eu quero o atributo name. Então como é que isso aqui vai funcionar? Eu tô falando que, ó, eu tenho na minha fonte, na minha source, que é quem? O punch clock. Dentro de punch clock eu tenho um user e dentro de user eu tenho o atributo name. Esse atributo name que está dentro de user, ele vai equivaler ao nosso target, que é aqui o nosso response, ao atributo name.
Top, né? A mesma coisa aqui, ó. Vamos supor que sejam dois atributos, a mesma coisa com nomes diferentes. Então, ó, a minha source, que é o punch clock, o atributo punch time, ele vai equivaler ao meu target, que é o meu response, que eu chamei aqui o atributo de time punch, ao invés de punch time. Beleza? Vamos ver isso aqui funcionar? Se eu rodar o teste aqui, ó. Vamos ver o que acontece. O nosso teste passou com sucesso. Top? Vamos ver isso aqui funcionando? Eu vou colocar a aplicação para rodar aqui, só pra gente conseguir ver funcionando também, além dos testes, né? Então, Gabriel, não confio no seu teste. Tudo bem. Eu tenho um Swagger aqui, ó, nosso endpoint. E basicamente o que eu vou fazer? Então, basicamente, eu tenho os usuários na aplicação, tá? E eu vou agora com o meu usuário de ID1, eu vou dar um registro lá. Eu vou bater no botão de ponto. Ó, bati. E a gente tem aqui o nosso response, que é o name, Gabriel, e o horário que eu bati o ponto. Se eu tirasse esse carinha daqui, ó, então eu vou tirar o name daqui, para vocês verem acontecer o erro na prática, além do teste. Vamos subir a aplicação de novo, beleza? Ó, nem deixou subir a aplicação, tá vendo? Falou que o nome não tá mapeado. Ah, Gabriel, então se eu não tivesse esse mapeamento, vamos tirar esse mapeamento daqui. Vamos comentar, na verdade. E aí aqui eu vou mudar a política. Eu vou mudar a política lá para warn. Lembra que o warn faz? O warn deixa a gente compilar a nossa aplicação. Então a nossa aplicação vai subir, não vai dar erro, igual deu da outra vez usando o erro, a política de erro. Só que a gente vai ter problemas ali na hora de usar o nosso mapper, né? Só que na hora da gente usar, o que vai acontecer? Ele não achou o atributo name para fazer a conversão. Então o warn ele deixa subir a aplicação, mas isso aqui, por exemplo, em um ambiente produtivo ou de testes ou de qualquer lugar, não seria legal, né? Vamos supor que o front-end nosso está esperando receber esse cara e a gente não manda. E aí, como é que a gente percebe? Porque a aplicação subiu, né? Então por isso que é importante você entender o que são essas políticas aqui, ó. Error, warn e a de ignore. Ignore simplesmente vai ignorar. Ele vai dar nulo aqui também, quando a gente tentar usar. Só que não vai dar warning, muito menos erro. E aí, gostou? Top? Bom, esse aqui é o básico do nosso mapper. Ah, uma coisa bem legal para mostrar para vocês também é isso aqui, ó. Vamos achar no nosso target, se eu não me engano, Generated Sources. Aqui, ó. Aqui que tá o nosso por baixo dos panos, né? Da nossa lib do map. Se eu clicar aqui, ó, nessa implementação, perceba que ele faz isso aqui tudo. Quando a gente compila o nosso projeto, ele faz isso aqui tudo por baixo dos panos. O que ele está fazendo aqui, basicamente? Ele está fazendo a nossa conversão de punch clock para punch clock response. E aí ele checa se o punch clock é nulo, e aí ele faz as conversões que tem que fazer, ó. Em vez da gente fazer isso aqui na mão, e aqui poderia ser um objeto com muitos atributos, né? Igual estava lá no exemplo no service, lá no começo, lembra? Service. Ó. Isso aqui é exatamente o que está acontecendo aqui, ó. Então, em vez de a gente ter que fazer isso aqui na mão, e vamos supor que aqui tivesse 1 milhão de atributos, não sei. Quem vai ser responsável por fazer isso é o mapper, entendeu? Principalmente se você tiver os atributos com o mesmo nome, o mapeamento fica bem fácil. Cara, você precisa disso aqui só. Você tem isso aqui, você converte um objeto em outro, vamos supor que seu objeto tenha 50 atributos. Você converte um objeto de 50 atributos em outro objeto de 50 atributos. Só usando o mapper. E aí o mapper gera isso aqui tudo pra gente. Maneiro, não? Bom, agora que você aprendeu a usar o mapper no modo easy ali, de forma bem simples e clara, vamos supor que eu quisesse fazer o inverso. E se tratando de qualquer objeto, vamos supor de entidade, você converteu para DTO. Epa, DTO. E agora você quer converter o DTO para entidade. Então, no próximo vídeo eu te mostro esses recursos que pouca gente usa no Mapper, que é basicamente, vamos supor que eu estou convertendo aqui entidade DTO. Como eu converto DTO a entidade? Eu vou precisar fazer isso aqui tudo no inverso? Não. Eu te mostro isso e mais no próximo vídeo. Esse aqui foi só para você aprender como usa mesmo o básico. Se você tiver interesse, te convido a assistir o próximo vídeo. Já se inscreve no canal para não perder ele. Eu espero muito que você tenha curtido esse vídeo aqui, que você consiga usar o Mapper com facilidade nos seus projetos. Qualquer dúvida, pode deixar aí na descrição. O repositório também desse projeto, caso você queira pegar a partir do Mapper, ele vai estar aí na descrição. Pode passar lá no GitHub, pode brincar com o projeto, fica à vontade. Espero demais que você tenha curtido. Considere se inscrever no canal se você curtiu. Um forte abraço. Te vejo no próximo vídeo de Mapper. Valeu!